Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Julia Volburg, eu sou psicóloga e hoje a gente vai começar uma sériezinha de vídeos para falar sobre habilidade, dom, será que eu sou bom em alguma coisa? Como eu descubro no que eu sou bom? E essa dúvida surgiu lá no nosso desafio, dentro da nossa playlist, no primeiro vídeo que a gente fala sobre zona de genialidade, de incompetência, de competência, de excelência e de lazer. E aí surgiu a pergunta, será que eu tenho uma zona de genialidade? Como descobrir isso? Então, dentro dessa nossa playlist, a gente vai descobrir como saber a minha zona de genialidade, ou saber se eu tenho uma zona de genialidade, se eu tenho alguma habilidade. Primeiro, a gente precisa entrar no campo do dom, para entender que muitos dos nossos pensamentos hoje em dia, por mais que a gente saiba que a disciplina, a persistência faz com que a gente adquira habilidades, muitas das vezes a gente prefere acreditar que as pessoas têm dons ao acreditar que elas treinaram muito para ter aquela habilidade. É óbvio que muitas pessoas têm uma coisa inata, elas têm uma facilidade para algumas coisas, porém, para ela fazer aquilo se tornar bonito, se tornar algo que parece fácil aos olhos dos leigos, ela se esforçou muito para isso. Só que acreditar que as pessoas têm dons faz a gente ficar numa zona de conforto, porque a gente coloca quase numa zona de algo celestial, algo que Deus deu para essa pessoa e coisa que eu nunca vou conseguir chegar, nunca vou conseguir fazer. Isso é tão forte que tem uma pesquisa que a gente está usando como linha de base um livro que se chama Garra. E dentro desse livro tem uma pesquisa que foi feita com um grupo de pessoas que avaliavam duas canções. E essas canções eram ditas para eles que uma das pessoas era uma pessoa que tinha um dom, que ela tinha uma facilidade desde criança, que ela tinha uma conexão muito grande com a música desde a infância, e a outra pessoa que tocava melodia era uma pessoa muito esforçada, era uma pessoa que treinava há muito tempo e que ela tinha adquirido essa habilidade através do grande esforço, da grande disciplina. E essas pessoas, por mais que dissessem que acreditavam que a disciplina faz a habilidade ser boa, porque elas afirmaram isso numa pesquisa antes de responder a pesquisa final, elas disseram que a pessoa que tinha a habilidade inata, que a pessoa que tinha o dom, que ela tinha essa conexão desde criança, era a que tocava a melodia mais bonita. E, na verdade, elas ouviram a mesma melodia. Bom, então a gente já começa a perceber que as pessoas elas têm talento, sim, elas nascem com uma coisa diferente. Às vezes a gente tem um gosto por algo, a gente tem a nossa atenção se volta quando nós somos crianças para alguma coisa, a gente se entrega para algumas outras coisas, nossa curiosidade vai mais para um assunto e a gente se dedica a exercer aquela função através de esforço. A gente se esforça. Então, quando a gente tem um talento, a gente tem um esforço junto, a gente ganha uma habilidade. Então, é como se fosse o nosso esforço mais o nosso talento gera uma habilidade. Como é que é isso? Vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, a minha irmã, ela desenha muito bem, mas ela começou rabiscando coisas no caderno, ela começou fazendo desenho, tem vários cadernos que tu abre, são cheios de desenho dela. Então, ela começou fazendo desenho e hoje ela faz desenhos maravilhosos, mas ela teve um esforço, ela criou uma habilidade. Então, a gente começa a se perguntar, no que é que eu tenho um talento? Talvez eu nunca tenha exercido esse talento para descobrir essa habilidade. Isso pode ser verdade, como também tu pode ter vários talentos escondidos que tu ainda não descobriu, ou tu tem habilidades escondidas aí que tu não te apropriou nesse momento. Vou te dar um exemplo que eu falei no meu outro vídeo, que a minha zona de genialidade estava na parte da escrita. E por que que eu te digo isso hoje? Porque eu desenvolvi bastante ela faz bastante tempo, faz uns, sei lá quantos anos, que eu comecei a escrever aqui na internet. Eu já sabia que eu tinha um pouquinho de habilidade, por causa que minha mãe dizia bastante que eu escrevia bem e tal. Então eu meio que tinha uma noção. E aí eu comecei a ter que escrever para as minhas páginas aqui. Nisso, eu também fiz um curso de português, não por causa disso, eu fiz porque eu estava estudando para um concurso, eu fiz curso de português, me deu uma baita confiança, eu comecei a escrever. Conheci a poesia, que me abriu um grande leque para palavras bonitas, para uma escrita
uma certa melodia, porque eu enxergo dessa forma hoje em dia. Então eu tive que exercitar muito até criar essa habilidade. E aí a gente entra para outro campo. A gente criou uma habilidade através do esforço, através de eu aprimorar, buscar conhecimento, buscar ferramenta, criar uma habilidade, até com a minha própria mão, com a minha própria escrita. Tive que buscar vocabulário, tive que buscar de outras fontes, tive que aprender alguma coisa, aprender como é que se escrevia. Criei a confiança. E ali, depois, o que que eu faço com isso? Então, a gente já tinha falado, né? O meu esforço junto com o meu talento cria uma habilidade. Essa habilidade, se eu somar com um esforço maior, eu crio um êxito. Por exemplo, no meu caso, se eu criasse um livro seria um êxito. Então, às vezes, a gente criou a habilidade, mas não criou o êxito, porque a gente não botou um esforço a mais. Ou, por exemplo, eu toco teclado. Eu não botei um esforço a mais para eu criar um êxito de poder me apresentar em algum lugar. Então, essa equação é muito importante, porque a gente sai da zona de dom, a gente entende que existe algo a mais que isso, existe uma certa zona de aprendizagem que eu preciso entender. Eu vou deixar até a imagem aqui no link de descrição da zona de aprendizagem. Quais as zonas que a gente passa? Que primeiro, a gente não sabe nada. Então, a gente se torna uma pessoa que está descobrindo coisas. Daí a gente descobre, tudo é novidade. Aí as coisas começam a ficar complexas, a gente começa a ter muita dificuldade, a gente tem vontade de desistir de tudo, daí a gente se esforça, a gente passa a barreira da dificuldade, as coisas ficam mais fáceis, a gente vai para outro nível. Então a gente tem que passar por essas coisas. É como se a gente tivesse que tirar de dentro da gente algo bonito. Só que é um esforço. Então eu quero te perguntar nesse vídeo, no final desse vídeo, o que que tu gostava na tua infância? Quais eram as matérias que tu mais gostava, que te davam curiosidade? Quais eram as atividades que tu te entregava? No que tu lembra de sentir prazer ao ver se existiam pessoas que tu admirava também, para a gente se conectar com um pouquinho dos teus gostos que podem ter durado, um pouquinho dos teus gostos que podem perdurar até hoje e podem estar esquecidos lá na infância. Com os meus pacientes, às vezes a gente faz essas pesquisas, né, da infância e tem conteúdos que a pessoa gostava quando era criança e que vão aparecer e até em canais de YouTube, onde ela vê quando ela não tem nada para fazer, ou aonde vai o interesse dela, aí ela tem umas informações que tu não sabia, mas ela sabe porque ela pesquisou no momento de lazer. Então, vamos tentar se conectar com essas coisas, porque eu sei que o mundo hoje quer que tu seja produtivo, quer que tu escolha uma profissão que te dê uma renda, que te dê uma renda legal, porém, anteriormente a gente tem que pensar no que tu gosta. E não é porque tu vai fazer o que tu ama, mas é que quando tu faz um trabalho que te inspira, que te dá ideias, que te conecta com algo que tu vê valor, aquilo é extremamente importante. Tem uma frase no livro que fala que quando tu ativa essa garra através de uma atividade, é porque tu acha aquilo tão incrível que tu permanece leal àquela atividade para o resto da tua vida. E eu posso falar isso da psicologia, que eu acho ela tão incrível que eu amo outros conteúdos também. Eu gosto de filosofia, nossa, eu amo filosofia. Filosofia também tá junto com psicologia. Que tu gosta tanto daquilo que tu permanece leal. Porque a volta e meia a tua vida vem e vai, e tu continua encantado com aquilo, aquilo vem, é como se tu te apaixonasse todos os dias por aquilo. Eu tenho certeza que deve ter algo que te encanta, assim. E se não tem, a gente tem que descobrir. E como é que a gente descobre? A gente só descobre se jogando, gente. É estimulando, assim, por exemplo, eu tô num lugar que tem que começar a cavar, 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 porque começa a fazer conexões. Se eu me disponho com energia a ir atrás do que eu gosto. Não quero que tu pense assim, eu só vou atrás do que eu gosto, mas eu me disponho com o meu senso de curiosidade. O que que será que vai me, me ativar essa curiosidade, essa vontade de aprender mais? O mundo vai te trazer. Porque tu tá alerta, tu tá questionando, tu tá buscando. Quando a gente tá só esperando vir, pode ser que pessoas entrem na tua mente e te digam que tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas o teu coração não vai ficar em paz. Porque não é por ali. O dia que te pegar, gente, é como se tu encontrasse uma pedra preciosa. Tipo, nossa, que curiosidade, que legal isso aqui, gente. Que vontade de ficar pertinho disso, de saber mais daquilo. É tipo isso.
Tá, não quero que tu ache que vai ser um momento assim, meu Deus, mágico, mas tu vai sentir assim, sabe, um calorzinho no coração, uma coisa, uma vontade de saber mais? É tipo isso. Gente, um beijo, até o próximo vídeo. A gente vai falar de como surge esse interesse. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos pro próximo.